Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos iniciar agora a correção coletiva das atividades que vocês fizeram na semana passada do livro Ler e Escrever. Vamos lá? Bom, crianças, então na página 171 tem um estudo da ortografia e da gramática de palavras terminadas com ice, com 2 S's e ice com C, tá bom? Então, eu enviei para vocês um poema, né? E nós tínhamos que observar as palavras terminadas com ice, 2 S's ou C e analisá-las. Vamos ler, então, novamente o poema? Vamos lá. Bom, então olha só. O título é Alegria de Viver com Ela. Vamos ler juntos e observar as terminações de ice com C e ice com 2 S's, tá bom? Aquela menina linda, com toda a sua meiguice, me encantava os olhos e me enchia o coração. Me convencia a fazer peraltices que eu duvidava que poderia. E se eu sorrisse então, ela se alegrava ainda mais e não se importava com quem visse toda aquela tolice. Há quem julgava ser pura chatice, mas não se culpava com todas as doidices que fazia. Apenas não queria chegar na velhice sem ter aproveitado a vida. Eu agradeço a cada esquisitice que me fez fazer, a cada minuto que passei com ela, porque sabia que quando ela partisse, minha vida se tornaria novamente uma chatice. Ah, menina linda, nunca me deixes assim, sem tua alegria de viver. Bom, crianças, então após observar as terminações ice, C e 2 S's, nós tínhamos que responder a questão abaixo. Vamos retornar lá. Bom, então aqui pergunta assim. Agora, vamos pensar como essas palavras foram escritas. Você irá perceber que ao pronunciá-las apresentam o mesmo som, mas quando escrevemos, usamos letras diferentes. Por que será? Bom, crianças, então nós percebemos que nós utilizamos terminações diferentes porque as palavras são de grupos diferentes, né? As que são terminadas em ice com 2 S's são verbos e as terminadas em ice com C são substantivos. Vamos relembrar rapidamente o que são verbos e o que são substantivos? Então vamos lá. Verbo é a palavra que indica ação, estado, processo ou fenômeno da natureza. Então, aqui tem 3 exemplos de uma ação, que é a ação cair, um estado, que é estar, e um fenômeno, que é chover. Vamos relembrar agora o que são substantivos? Bom, crianças, então substantivos é tudo aquilo que designa o nome de algo, tá bom? E nós temos os substantivos comuns e os substantivos próprios, né? Então, os substantivos comuns são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie, mas eles são escritos com a letra inicial minúscula. Então, por exemplo, árvore, lápis, caneta, nariz, gato, cachorro, televisão, cadeira, mesa. Tudo que tem um nome é um substantivo, tá? Comum. Agora, vamos ver o que são substantivos próprios? Então, os próprios são aqueles que dão nome ao ser da mesma espécie, sendo escrito com a letra inicial maiúscula, tá? Então, o que são substantivos próprios? É o nome próprio de alguém, né? Ou de uma localização, de uma empresa. Olha só os exemplos que tem aqui, né? Fala que nome de cidades, de pessoas, de estados, de ruas, de países. Então, a gente tem como exemplo aqui Raul, Cecília, Londrina, que é o nome de uma cidade, São Paulo, nome de cidade, Brasil, nome de país, Argentina, nome de país, né? Agora vamos pensar num nome próprio de marca. Nike, Adidas, uma empresa, Embraer, né?
Então, nomes próprios, tá bom? Escreve-se com letra maiúscula, tá joia? Então, relembrando rapidamente o que são substantivos, vamos retornar à atividade. Bom, olha só, crianças. Então, fala assim. Leia as palavras a seguir e organize em 2 grupos, palavras escritas com ICE, com 2 S's, e ICE com C. Então, tinha aí as palavras, né? Era só separar, né? Organizar aí. Então, com 2 S's ficou fugisse, fingisse, partisse. Observe que todas essas são verbos, né? Fugisse, do verbo fugir. Fingisse, do verbo fingir. Partisse, do verbo partir. Palavras com ICE e com C, substantivos, né? Mesmice, tolice, doidice, meninice, caretice. Página 172, vamos lá. Olha só, o que as palavras escritas da mesma forma têm em comum? Então, as terminadas com ICE, com 2 S, são verbos. E as terminadas com ICE, com C, são substantivos, tá bom? Olha lá. 1. Justifique o uso do ICE com C e ICE com 2 S nas frases a seguir. Mas que doidice! Eu jamais imaginaria que você voltaria da festa com um vestido rasgado. Então, doidice é um substantivo, né? É usado para nomear uma situação considerada maluca. Então, pelo fato de ser um substantivo que dá nome a uma situação, né? Nós escrevemos com C, tá? B. Eu queria que você não fugisse da responsabilidade de estudar. Então, fugisse é um verbo que vem do verbo fugir. Então, como nós vimos, escrevemos ICE com 2 S's quando são verbos. C. Escreva o que compreendeu após analisar a escrita das palavras com ICE e ICE. Então, você vai escrever o que você compreendeu, tá bom? A resposta é pessoal aí. Agora, vamos aqui na página 173 analisar mais uma frase. A professora solicitou aos alunos que colorissem o painel das atividades. Colorissem é com 2 S's, pois é um verbo, do verbo colorir. 2. Observe o que foi feito na atividade anterior e complete o quadro abaixo. 1. Quando a palavra for um verbo, usamos ICE com 2 S's. 2. Quando for um substantivo, empregamos ICE com C. Etapa 2. Ampliando o repertório. Atividade 2A. Analisando a música. Bom, então eu enviei para vocês a música Trem de Ferro, né? Enviei pelo YouTube para vocês ouvirem a música e também enviei o texto, né? A letra da música para vocês, tá? Então, depois de observar, né, compreender a letra da música, nós tínhamos que pegar as palavras solicitadas aqui no quadro. Então, vamos lá, então. Vamos aqui para as palavras com S. Então, na música tinha sim, sede, sertão, sou e só. Qual é a explicação, né, das palavras com S? No início das palavras, usa-se um S só, tá? Palavra com SS tinha passa e depressa. Explicação: entre 2 vogais, usamos o SS para representar o som de S. Página 174, vamos lá. Palavras com SC. Na música tinha a palavra nasci, né? Então, SC é usado antes das vogais E e I, tá bom? Palavras com C cedilha. Tinha na música força, fumaça e debruçada. C cedilha é apenas usado com as vogais A, O e U.
tá bom? Então, você nunca vai ver C cedilha com E e nem C cedilha com I, tá? Palavras com N. Ponte, engazeira, vontade e cantar. Então, nós usamos N antes das consoantes, exceto P e B. Palavras com M, com e sim. Então, nós usamos M no final das palavras, tá bom? Exceto em nomes próprios, né? Porque daí a pessoa pode escrever do jeito que ela preferir, né? O nome dela. De acordo com a certidão de nascimento, claro, né? Porque se a sua mãe, por exemplo, na nossa sala, a gente tem o Brian, termina com N, né? Um nome próprio. Mas ele não pode escrever com M o nome dele, né? Porque ele já foi registrado com N, né? A mãe dele escolheu com N, então o nome dele é com N, né? Agora, se a mãe dele tivesse colocado M, daí ele teria que escrever com M, né? Agora, no caso das palavras que não são nome próprio, todas as terminações são com M, tá bom? Na língua portuguesa, tá? Então, nós usamos M no final das palavras e antes de P e B, tá joia? Palavras com J. Então, as palavras com J, nós não temos na música, tá? Então, normalmente, as palavras com J, elas são escritas de acordo com a origem da palavra, tá bom? Palavra com G. Gente e foge. A letra G também é usada de acordo com a origem da palavra, tá bom? Nós temos também algumas regras de G e J, mas normalmente nós costumamos ver a origem da palavra para poder definir como ela será escrita, tá bom? Bom, crianças, então eu tô ficando por aqui. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar mensagem para a professora, tá bom? Um abraço e até mais!